Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer Eu vou gravar um vídeo de uma peça, que é esse porta-cápsula da Dolce Gusto. E nós vamos fazer uma técnica nele, tá? Então, vamos lá. O que eu já fiz aqui foi passar a goma laca. Já dei uma lixada e agora eu já posso começar a fazer, tá? É rápido, não é demorado. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro o meu mineral da True Colors. E vamos lá. Vou colocar aqui na minha bandejinha. E vou passar na minha peça. Aliás, eu vou pôr um pouquinho dele. Mas ele tem que pôr mais. Pôr um pouco dele. Depois eu vou colocar também um pouco do meu azul anil, tá? Da True Colors também. Vou pôr um pouquinho dele aqui. E vou pôr também um pouco do verde savana, que é da Gliarte. Vou pôr também um pouquinho dele aqui na minha bandeja. Um pouquinho. E vou fechar aqui. E vou pôr também um pouco do Novo Camurça, que também é da True Colors, tá? Então, nós temos o mineral, o azul anil, o savana e o camurça. O Novo Camurça, tá? Vamos por eles. Aí, vamos começar. Muito simples. Vou primeiro pegar aqui o meu mineral. Com um pincel de cerdas duras, de cerdas naturais, tá? E vou vir aqui na minha peça e vou pintar. Precisa pintar tudo? Não. Ó. Vai colocando ele. Vou até levantar aqui um pouquinho para vocês poderem ver melhor, tá? Ainda molhado, eu vou pegar um pouquinho do meu azul anil e vou vir aqui e vou passar aqui em alguns lugares, tá? Do azul anil. Passei. Agora, isso sem trocar de pincel, tá? Vou pegar um pouquinho do savana e vou fazer a mesma coisa. Tenta passar em alguns lugares aonde vocês ainda não passaram, tá? Pra aparecer todas as cores. E agora, do camurça também um pouquinho dele. Fiz desse lado, ok? Tá parecendo pra vocês que é uma cor só, mas não é, tá? Vou ver do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Passar um pouco do meu mineral. E isso eu vou fazer em todos os lados. Vocês vão ver que vai super pouca tinta.
Vem de novo agora com o anil. Mais um pouquinho de anil. Um pouquinho de savana. Um pouquinho do meu camurça. Sujou, já limpa a bordinha, tá? Sujou, limpa a borda. Fiz aqui. Vamos do outro lado fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer esse processo nos 4 lados, ok? Então, gente, aí o que eu fiz? Eu já passei em todas as minhas laterais aqui, ok? Se quiser dar um retoquezinho, a gente retoca com a cor que a gente quiser, tá? Ó. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma lixa fina, vou pegar uma lixinha aqui. É uma lixinha d'água, uma lixinha de uns... Essa deve ter uns 400 de gramatura, tá? Eu vou vir aqui e vou lixar a minha peça. Não precisa se esforçar muito pra passar. Se vocês não tiverem a lixinha, vocês podem usar também um rolinho de papel higiênico, que ele vai fazer o mesmo efeito, tá? Aquele rolinho do meio do papel higiênico também dá certo. Ok. Fiz isso. Agora vamos lá, vou dar uma diquinha aqui pra vocês. Essa minha peça, ela tem esses recortes aqui a laser. E a tinta entrou, então eu vou pegar um palitinho de churrasco e vou vir aqui no meio dela e vou tirar a tinta dela, ó. Ó o erro. Pra quê? Pra não ficar feio, né, gente? Vou pegar aqui. Vamos colocar o óculos pra enxergar. Ó, no G aqui também tem. E a gente vai tirando a tinta, tá? Vamos ver desse lado, ó. No E também tem. Essa aqui tá mais fininha. Ó. No S. E a gente vai tirar de tudo. Vai ficar bonitinho. Essa aqui é uma peça que a gente não consegue pintar ela por dentro, a menos que a gente desmonte ela. E aí eu ia ter que descolar tudinho. Então, eu não vou pintar por dentro, tá? Ó. Vou fazer isso aqui em todas as minhas letrinhas. Vamos lá. Fiz isso. Lixei a peça, tirei tudo aqui, olha, vocês podem ver, eu tirei de todos os lados eu tirei. E agora a gente vai continuar com a nossa técnica. Fiz isso. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu gel envelhecedor. Antes eu vou guardar todas as tintas aqui, eu vou pegar o meu gel envelhecedor. Peguei o meu gel, vou colocar aqui na minha bandeja.
Em alguns pontos eu vou até passar com o pincel, vou colocar aqui um pouquinho. Nossa, foi até muito. Peraí. Vou pegar um outro pincel pra passar nas pontinhas, porque depois aqui a gente pode passar até com paninho, tá? Mas pode ser com o pincel também. Vou pegar aqui o meu pincel. Eu vou fazer com o pincel pra vocês verem que dá certo, tá? E vou já ficar com o meu lencinho umedecido em mãos. Peguei um lencinho umedecido. E eu venho aqui e ó. Vou passar nela todinho. E venho com o meu lencinho e vou tirando aqui, dando batidinhas pra tirar um pouco. Se quiser dar uma esfregadinha, pra tirar um pouco do excesso do gel. Olha como é que ele vai ficando. Vamos lá. Pego aqui mais um pouquinho. Vem aqui na minha peça e ó. A peça rápida de fazer, o mais demoradinho vai ser fazer o stencil, tá? Porque depois a gente vai fazer. Ó, fiz aqui, deixo aqui do lado, pega o coiso, ó, e dá batidinhas. Até mesmo pra gente tirar esses riscos que vai ficando, tá? Se vocês quiserem fazer ele riscadinho, ele vai ficar com outro efeito, tá? Se for passar o gel, o lencinho umedecido, sem dar batida, ele vai ficar com outro efeito. Pronto. Fiz esse lado, ó, como ele ficou. Vamos pro outro lado. Olha a diferença, gente, disso pra isso. Como fica legal, né? Vamos lá. De novo. Precisa passar muito bem passado? Não. Pode falhar? Pode. Pode, porque depois a gente vai estar tirando, né? Ó, a gente vai fazendo por partes, tá? A gente esfrega um pouco pra tirar um pouco também do excesso, porque daí ele vai secando, né? Esfrega, vai dando uma batida. Esfrega, vai dando uma batida. Ó, por exemplo, aqui, meu lencinho já tá com coisa. Então, eu até posso dar uma passada nele aqui também, ó. Posso virar aqui com o meu pincel. E vai tirando. Vamos pro outro lado.
Isso a gente vai fazer o quê? Nos 4 lados a gente vai fazer a mesma coisa. Você vê que esse gel aqui, eu não coloquei água, eu não coloquei álcool, eu não coloquei nada. E nem umedeci meu pincel, ele tá sequinho, tá? Vou pegar um outro lencinho umedecido, que esse aqui já tá sujo demais. Vou pegar um outro limpinho, tá? Ó, vocês podem ver. Tá vendo, ó? Não tá todo totalmente com o gel. Por quê? Pra fazer exatamente esse efeito aqui que a gente tá fazendo. Ficou aqui. E esse último lado. Venho passando. Venho com meu lencinho e vou tirando. Quer esfregar um pouquinho, esfrega. Vamos lá. Ó, daqui de cima pra baixo, tá? E essa técnica vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem. Quer fazer mais escuro? Super dá. Quer fazer mais... Dá também. Com a cor que quiser. Ah, quero fazer em tom de vermelho, dá. Quero fazer em tom de rosa, dá. Quero fazer em tom de amarelo, também dá. No tom que vocês quiserem, tá? Pronto. Fizemos isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui na parte de cima, gente, depois a gente vai ter que arrumar aqui também, ó, no meio. Aqui a gente vai pintar de preto, tá? Aqui em cima, deixa eu só dar uma limpada, que eu sujei de tinta. Vou passar o lencinho pra poder tirar um pouquinho. E vou passar gel aqui, ó. Vou passar gel aqui na beirada. Ó. Ele tem um degrauzinho, né? Sempre com o mesmo, com o pincel de cerdas duras, tá?
aqui. E a gente vai fazendo, ele vai fazendo uns riscos. Aqui também. Nas laterais. Que quando ele secar, ele já vai ficar um efeito madeira. Agora vou fazer aqui do ladinho. Ó, todas as minhas laterais. Aqui. São detalhes que a gente acaba demorando um pouquinho mais para fazer. Mas no final vocês vão ver que vai ficar super top. Aqui e esse outro lado aqui também. Fazer. Depois eu vou fazer na parte de baixo aqui, ó, também vou fazer. E aqui em cima, eu vou só dar uma passadinha rápida nele, porque depois a gente vai fazer outra coisa aqui em cima. Ó, passou. Pronto. Agora eu vou fazer aqui embaixo também, ok? Então, o que eu já fiz, né? A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu fiz aqui embaixo, ok? Agora a gente vai passar para uma outra fase, que é o quê? A fase da gente colocar o nosso stencil aqui. Como que eu vou fazer? Quais são os stencils que eu vou usar? Poderia fazer outras coisas aqui, fazer outras técnicas, passar massa, deixar relevo, mas não, tá? Eu quero fazer uma coisa mais simples. Então, eu vou pegar aqui, primeiro, eu peguei 2 stencils. Este aqui, que é grandão, que eu acho que eu vou usar ele porque... Não, vou usar esse menor, sabe por quê? Por conta daqui da parte de baixo. Então, eu vou usar esse menorzinho, tá? Que ele pega mais coisa. E vou vir com o... Ai, cadê? O Off-White. Eu vou pegar o Off-White lá, só um instante. Então, vamos lá. Vou pegar o Off-White. Esse stencil aqui, ele é da Lito Art, tá? Ele, se vocês quiserem anotar, a referência dele é STM Sapo Tatu Maria 479. 479. Então, vamos lá, ó. Peguei aqui meu Off-White. Ai, Cláudia, mas esse Off-White aí, eu faço Off-White. Como que eu faço? Eu pego branco com mineral. Então, metade branco, metade mineral. Às vezes, um pouco mais de branco do que mineral. Misturo tudo e faço meu Off-White, tá? Vou pegar aqui uma bandejinha, vou tirar esse excesso. Na verdade, eu vou pegar aqui um papelão pra tirar o excesso, porque eu não quero muito forte, tá? Vou posicionar meu stencil e vou vir aqui e vou... Tirar mais um pouquinho aqui. E vou passar em movimento circular. O meu stencil.
Ele vai ficar com uma lembrancinha aqui, ó, do stencil. Vou vir aqui na parte de cima. E vou fazer do outro lado aqui também, a mesma coisa. Peguei aqui, tiro bem o excesso. Ó. E venho aqui em movimento circular, devagarzinho. Para o stencil não sair do lugar, né? Vão segurando. Tem um pedacinho aqui, vamos fazer aqui, ó. Pronto. Agora eu vou ver desse lado, vou fazer a mesma coisa. Colocar ele aqui. Pego, tiro o excesso. Vem fazendo movimento circular nele. Vem aqui, de baixo pra cima. Deixa eu ver até onde eu fui aqui, pra não passar muito, pra não ficar um em cima do outro. Aqui, mesma coisa, fazer diferente. Pegar esse outro lado. Para um lado não ficar com as mesmas palavras, sabe? Então, a gente vai mexendo no nosso stencil. E a gente vai usar um outro stencil aqui por cima também. Aqui. Tiro o excesso. Vem. Pronto. Só falta este lado aqui. Tira bem o excesso. O melhor lugar para tirar o excesso é o papelão. Quer tirar no paninho? Pode também. Mas eu acho que no papelão a gente tem mais controle. Pra baixo. Passar. Pronto. Fiz isso. Ok. Agora eu vou vir com outro stencil. Esse aqui que é da Opa. Esse stencil aqui é da Opa. E ele tem os grãozinhos de café. Inclusive, acho que chama grão de café esse aqui. Numeração dele não tem, porque ele é super antigo. Então, não tem a numeração, tá? E eu vou vir o quê? Com o meu gel de novo, o tabaco. Vou posicionar aqui, que eu vou fazer agora uns... Peraí. Pegar aqui um pouquinho, ó. Peguei um pouquinho. Vou tirar aqui o excesso dele no mesmo pincel, tá? Depois eu pego outro. E ó. E vou vir aqui e vou dar umas batidinhas de leve. Já teve uns grãozinhos aqui de café também, tá? Olha. Vocês estão conseguindo ver? Olha os grãozinhos de café. Mas a gente ainda não terminou, tá?
Ah, posso fazer uns grãozinhos mais forte? Uai, faça. A caixa será sua e você pode fazer do jeito que você quiser. Ó. Bater aqui meus grãozinhos. Vou fazer isso em todas as laterais, ó. Como que ele vai ficar, tá? Todas as laterais eu vou estar fazendo isso. Pois bem, gente. Fiz em todas as minhas laterais, eu fiz os grãozinhos de café, tá? Com o gel tabaco. Agora, aqui na parte de cima, a gente pode fazer o quê? Com o off-white mesmo, eu vou escrever aqui. Vou dar uma batidinha de leve. Peraí, deixa eu limpar aqui um pouco meu pituá, porque ele tá muito sujo. E secar, né? Ó, bem de pouquinho, eu tiro aqui um pouco o excesso dele. Venho aqui e vou... Por quê? Porque aqui em cima eu vou fazer um outro negócio. A gente vai colocar um shaker box com café. Pronto. Ó, fiz. Agora, vamos dar o nosso acabamento envelhecido também. Pra eu colocar eu vou colocar esse shaker box aqui, tá? De coraçãozinho. Mas antes, a gente vai ter que dar uma envelhecida nele aqui nas laterais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu pincel. Esse aqui, que ele é um pouquinho mais fininho aqui, não é tão largo. Esse aqui é da Tigre, o 815-16, Cerda, tá? De cabo amarelo. E vou vir com... Eu posso vir tanto com o preto quanto com... Deixa eu dar uma lixada aqui. Acabei de passar na mão. Só pra ficar mais lisinho, trem, que não tá tão liso. Ó. E eu vou vir. Posso ser com o meu gel? Pode ser com o gel. Pode ser com o preto? Pode ser com o preto, tá? Vamos fazer com o preto? Vou pegar aqui o meu preto. Opa. Vou pegar aqui do lado. Jogar fora já pra não... Vou vir aqui, ó. Pego um pouquinho só dele. Vou vir no meu papelão. Vou tirar o excesso dele também. Tirei já bastante. E vou vir aqui e vou fazer o quê? Uns risquinhos aqui, ó. Pode ser pra cima. E aqui, ó. Em todas as minhas bolinhas. Eu venho com o pincel reto, aqui, ó. Ele tá reto aqui pra mim. E eu vou vir com ele. E vou fazer uns risquinhos nele. Como que eu faço? Aqui na lateral, eu vou deitar o meu pincel e vou passar ele aqui, ó, bem na beirada.
Viro ele, se eu acho que tá pouco, eu viro do outro lado. Mas eu não quero muito, ó. Vocês podem ver que já tá diferente. Cadê? Já está diferente deste lado de cá. Então, vamos lá. Fazer aqui, ó. De novo. Pegar aqui meu preto, que tá aqui. Molho ele aqui um pouquinho. Tiro o excesso. Venho aqui, ó. Com ele deitadinho. Ó. E venho passando. Ó. Esse lado, mesma coisa. Se quiser virar a sua peça para fazer do outro lado, se acha mais fácil, pode virar. Tira o excesso. Aqui, ó, mesma coisa. Como se ele estivesse queimado. Porque a gente gosta de peça rústica. A gente é muita gente, né? Eu adoro uma pecinha rústica. Vem aqui, pegar mais um pouquinho. Pegar mais um pouquinho. E esse lado também. Aqui e aqui. Vou pegar mais um pouquinho do preto aqui, que aqui já acabou, né? Ó, tiro bem o excesso, venho e faço meus risquinhos pra cima e pra baixo. Ai, Cláudia, foi muito. Venho aqui, ó. Só tirar, tá? Com o lencinho umedecido. Ó. Na pontinha aqui em cima, se vocês quiserem, aí começa com ele deitadinho com o pincel, ó. Pode fazer tipo um redondinho, depois vem puxando, ó. Vira ele e vem puxando. Ó. Vem puxando. Roda ele e vem puxando. Quer dizer que eu tô aqui com o finalzinho da tinta que tem aqui no pincel. Não tô nem... E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Já dá uma escurecida aqui também. Vai dando uma sombra escura nele. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Viro ele. Vou pegar aqui um pouquinho. Tiro bem o excesso. Aqui. Se tem muito, a gente vem devagarzinho com a mão leve. Pra não ter... Pra não ficar muito carregado. Ó. Eu acabei de colocar coisa no meu pincel, tinta no meu pincel, então eu venho com a mão leve.
Ó, desse lado. Aí o álcool caiu, minha lixa. Ó, dou uma rodadinha e venho puxando. Pronto. Agora a gente tem que fazer o quê? Pintar aqui dentro, né? Então vamos lá. Pra gente pintar dentro, eu sugiro vocês pegarem um pincel mais fininho. Então vamos lá. Tipo, e chatinho, sabe? Um pincel chato e fino. Pra não borrar tanto. Deixa eu ver aqui. Eu já mostro pra vocês. Olha. Eu não sei onde é que enfiei ele. Este. Ou este. Eles são chatinhos, mas eles estão todos, tá tudo assim espetado, tá? Mas esse aqui eu acho que vai dar certo. Então eu venho aqui, vou umedecer o meu pincel primeiro. Vou vir aqui na minha tinta, pego aqui um pouquinho dela, tiro aqui o excesso e aí eu vou vir com cuidado. Se borrar pra fora não tem problema, gente. Por quê? Depois eu vou falar pra vocês, ó. Vou vir aqui, ó, e vou vir de dentro pra fora. Borrei, mas eu borrei muito. Como eu vou fazendo de dentro pra fora, eu vou pintando. Claro, por que você umedeceu o pincel? Pra ele escorregar melhor na tinta. Porque senão a tinta às vezes é grossa e ela não vai escorregar o suficiente, tá? Se vocês quiserem, a gente vai fazer, que eu acho que é legal. Pois a hora que eu pintar todos eles por dentro, eu vou voltar com o vídeo para vocês poderem ver o que nós vamos fazer aqui em volta. Que eu acho que vai ficar muito mais legal, tá? Já volto. Então, vamos voltar. Eu fiz, na verdade, só 2 lados que eu pintei. Como eu falei pra vocês, as chances de vocês borrarem pro lado de fora, fazendo com um pincel chatinho, assim, de dentro pra fora, é mínima, tá? Ó, vou fazer de novo aqui, olha. Tá vendo? Aqui tá super... tudo cheio de tinta, né? Ó, de dentro pra fora, ó. Vocês têm uma chance mínima de borrar pro lado de fora. Mas, vamos voltar aqui. Vamos supor, deixa eu colocar meu pincel na água. Vamos supor que vocês tenham borrado e vocês não conseguem tirar esta tinta daí. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pincel com uma pontinha fininha. Pode ser line, pode ser filete. Vamos pegar aqui um filete. Peguei um filete. O filete é esse aqui, ó. O line é aquele mais comprido, sabe? Esse aqui, ó. Vê? Ó. Olha a diferença de um para outro. Esse aqui ele é mais curtinho, esse aqui é mais comprido. Então, esse é o line e esse aqui é o filete, tá? Tanto faz, um ou outro. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês podem fazer 2 formas. Primeiro, depois a gente vai usar o âmbar, tá? Vou molhar meu pincel aqui, vou molhar na tinta preta. Ó, molhei, tá? Coloquei tinta aqui no meu pincel. E aí, eu vou vir aqui e vou, como se estivesse borrando. Vocês podem fazer isso também com a espátula, também dá. Mas a gente pode fazer com o pincel, ó. Vem como se estivesse borrando. Tem que ser tudo, Cláudia? Não.
Tá vendo? Vocês vão fazer isso na volta inteira. Imagina que vocês estão tremendo pra caramba, tá? E aí vocês vêm aqui, ó. Põe a tinta e vem na beiradinha dele e aí entra um pouquinho, ó. E entra um pouquinho, tá bom? Vamos fazer mais um aqui. Peguei mais um pouquinho de tinta, ó. Ó, esse aqui eu já entrei um pouquinho mais, tá vendo? Ó. E aqui. Eu vou fazer só desse lado aqui pra vocês poderem ver, tá? Porque senão também o vídeo fica muito comprido. E aí vocês já pegaram um esquema de como fazer esse queimado enferrujado que vai ficar. Ó. Tá vendo? De novo. Tem que ser em toda a volta? Não. Ó. E esse aqui. Ai, ficou todo borrado. Não, esse aqui é um efeito que a gente vai fazer de enferrujado. Ó. Pronto. Fiz isso. Falei que só de um lado eu vou fazer pra vocês poderem ver. Vou secar pra vocês poderem ver como que nós vamos fazer agora. Eu preciso dele seco, tá? Agora eu vou vir com outro pincel. Vou pegar um aqui. Eu tenho. Esse aqui, ele tem uma pontinha bem fininha. Esse, na verdade, eu comprei naquela Daiso que eles tinham lá. Era um conjuntinho de 3. De 3 pincéis de tamanhos diferentes. Então, e aí eu acabei comprando. E assim, eu achei eles excelentes. E aí eu vou vir aqui com o pincel, ó. Tá até pingando, tá vendo, ó? Só tira um pouquinho o excesso dele. Vem aqui no âmbar. Ó. Vamos tirar aqui, ó, um pouquinho do excesso dele. E eu vou vir aqui, ó, nas beiradinhas. E vou fazer como se tivesse assim, queimado. Pode passar por cima do preto? Pode. Ó. Eu vou mostrar pra vocês. Da mesma forma que a gente fez o outro. Olha que legal que fica. Queimado. Como se tivesse enferrujado. Tá? Tem gente que faz com quê? Com chanfrado, super bonitinho e tudo mais. Eu acho que assim, não há necessidade de fazer com chanfrado, tá? Isso porque não é todo mundo que consegue trabalhar com chanfrado. Ó. E aqui também fica um efeito legal. Ó. Pode passar aqui, passa. Ó. Isso aqui.
Ah, fica um pouquinho mais escuro, um pouquinho, não tem problema. É isso mesmo. Vou pegar um pouquinho mais de água. Olhar aqui meu... O que ele tem que ficar é um pouquinho pra fora, pra ver que ele tá meio que enferrujado mesmo, entendeu? E o âmbar super dá esse efeito. Ó. Ah, Cláudia, eu posso fazer primeiro... Olha aqui, ó. Posso fazer primeiro com âmbar, depois com preto? Pode também. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui primeiro o âmbar, depois o preto, em uma bolinha só pra vocês verem, tá? Ó. Vou passar ele aqui. Só que daí a gente passa mais, né? Pra fora. Ó. Passei aqui. Vou secar aqui pra você, porque eu preciso dele seco pra poder fazer o outro, tá? Venho com o meu pincel filete cabelo. Molho aqui no meu preto. E aí eu venho, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Ó. Então, assim, tanto faz fazer primeiro com âmbar. Eu vou aproveitar e pintar aqui dentro. Tanto faz fazer primeiro com âmbar ou com o preto, tá? Deixa eu já... Ó, de dentro pra fora, dentro pra fora. Pronto, ó. Fiz aqui um. Aqui, ó. Ficou assim, ok? Vamos fazer aqui na parte de cima? Vamos. Vou colocar aqui no meu colo para vocês poderem ver. Cláudia, você vai pintar? Não. Aqui eu acho que não vou pintar. Se eu pintar, eu acho que eu vou pintar de âmbar. Ó. Aqui eu tenho 3 recortes, tá? Vocês precisam comprar o shaker box mesmo? Não, dá pra você fazer? Dá. Se você tiver 3 recortes de MDF, beleza. Tem 2, tem. Eles, se você tiver um de 6 milímetros e o outro de 3 milímetros, já dá pra fazer. Senão, você vai ter que ter 3. Esses aqui é tudo de 3 milímetros, então eu preciso de 3 dele, tá? Eu vou colar ele aqui. É que eu vou colar ele só para vocês terem a ideia de como que é, mas eu não posso passar, colar tudo. Só vou montar ele. Eu não posso colar tudo, porque primeiro eu preciso invernizar a minha peça, porque aqui eu tenho um acetato. Se eu passo verniz em cima, fica caca, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Eu peguei aqui também uns grãozinhos de café. Se não abrir, não vai sair. Vou colar uma só, tá?
eu não tenho aquele tubinho de cola que tem um negócio fininho na ponta. Então, eu passo a cola assim com o dedo mesmo, tá? Que também, ó, dá certo. Venho aqui, coloco ele aqui, tá? Aí eu vou fazer isso com a outra também. Vou colar em cima dela, no mesmo... Nossa, tá difícil sair cola aqui. Vamos ver aqui aonde é o certo pra gente não... Aqui. Ó. Põe aqui. Porque às vezes a gente vai comprar o shaker box e assim, vocês podem dentro, vocês podem colocar pérola, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Meia pérola, bolinha, ó. Colei ele aqui certinho, um em cima do outro. Vou mostrar. Agora eu venho e coloco os meus grãozinhos. Só pra vocês verem como que vai ficar. Eu tô colocando os grãozinhos tudo com o rachadinho dele, aquele cortezinho pra cima, tá? Pra ficar mais bonitinho. Aí sim, eu venho com o meu acetato, que se vocês não tiverem, é só comprar uma folha de acetato na papelaria e cortar do jeito que vocês, se é redondo, se é em formato de coração, quadrado, enfim, o que for. Eu teria que estar colando o meu acetato aqui e aí sim vir com minha outra... O outro recorte aqui, deixa eu acertar ele, pra vocês poderem ver, e colo aqui em cima, ó. Ó. E aí ele vai ficar assim, ó, com os grãozinhos de café mexendo, tá? Não vou fazer isso agora, por quê? Porque primeiro que eu tenho que terminar tudo, pra depois poder invernizar, e aí sim, depois que eu invernizar essa parte de cima, aí sim eu vou poder colocar invernizo separado isso aqui, os meus recortes, e aí sim eu colo o coisa, tá? O acetato com os grãozinhos de café, entendeu? Ó, esses aqui vai ficar aqui, tá? Esse aqui é por último. E é isso, gente, olha. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Depois a gente pode finalizar colocando o pezinho, que fica bonitinho, entendeu? Se quiser passar verniz, por dentro eu passei goma laca. Mas se vocês quiserem e conseguirem passar um betume, alguma coisa, também super dá certo, tá? E é isso, tá, gente? Depois eu posto a foto também aqui pra vocês, tá? Um beijo.